Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar. Eu gosto sempre de começar fazendo duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Que tem esse outro lado também, não é? O mais interessante é você estar de onde eu estou, olhando a cara de vocês, e alguns fazendo a cara de deixa eu pensar. Gente, uma alegria estar aqui com vocês e poder servi-los do pão sagrado, da palavra de Deus, da mesa do Senhor. Feliz em rever, queria apresentar meu amigo pastor Ney. Ney, fica de pé. Pastor Ney é pastor em Irati, está à frente da comunidade Alcance, a nossa igreja. Na verdade, foi a primeira das que plantamos lá. É um amigo e discípulo de longa data. Estou feliz de vê-lo aqui. Pastor Fábio também, bom vê-lo. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Minha primeira vez em Vaiporã que eu tenha recordação. Já tive em tanto lugar que eu posso, de vez em quando, trocar e me equivocar. E toda vez que eu estou em qualquer lugar pela primeira vez, sempre tem alguém que me pergunta depois: Subirá é seu sobrenome mesmo ou é nome artístico? Então, de tanto ouvir isso, eu já adotei a resposta padrão que eu antecipo. Eu digo, é profético, né? Pensa no sobrenome bom para o cliente aí, Subirá. Mas é meu sobrenome mesmo, eu posso mostrar o documento depois, tá bom? Sou pastor em Curitiba, já estou há 25 anos no Ministério Pastoral. Acredito que o ministério é uma honra, é um privilégio, sou grato a Deus por isso. Mas quando as pessoas me perguntam a respeito do meu principal chamado, eu gosto sempre de dizer que meu principal chamado é para o ministério de ensino da palavra. O ministério pastoral a gente exerce por lá de dentro da igreja local. O ministério de ensino, Deus me chamou a exercê-lo para o corpo de Cristo, sem fronteiras denominacionais. Então, a gente tem, né, se organizado intencionalmente, procurado propagar o ensino da palavra. Quando eu falo do ensino, me refiro apenas à doutrina como um todo, embora isso seja a responsabilidade de todo ministro, mas de uma maneira muito específica. Deus tem nos chamado a trabalhar o entendimento de determinadas chaves, né? O reino de Deus é constituído de princípios que Ele estabeleceu, e quando nós entendemos esses princípios, eu gosto de chamá-los de os mecanismos do reino, e aprendemos a nos mover dentro deles, isso vai fazer toda a diferença. O entendimento e a prática desses princípios pode tirar você de um lugar, né, de religiosidade para um de intimidade com Deus, pode te tirar de um lugar de mediocridade para de um de vida abundância, pode te tirar de um lugar de inoperosidade para um de frutificação. E o nome desse nosso ministério, né, que tem a intenção de equipar os crentes, os santos, é orvalho.com. As pessoas me perguntam, de onde saiu o nome? Eu digo, o orvalho saiu da Bíblia, .com você não vai achar lá, né? O orvalho saiu de Deuteronômio 32:2, no cântico profético de Moisés, quando ele diz, destile a minha palavra como orvalho. Destilar é o gotejar, é o gota a gota. E algo que Deus me fez entender a respeito do ministério de ensino é que a gente nunca consegue cumprir o nosso propósito num único culto ou reunião. Como eu rodo esse Brasil todo e mesmo fora, a gente não consegue estar tantas vezes nos mesmos lugares, né? E o ministério de ensino, ele requer continuidade. O profeta Isaías disse da parte de Deus, e assim a palavra do Senhor lhe será regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E esse acréscimo foi algo, essa continuidade, que Deus nos fez entender desde o início, que a gente ia precisar usar de algumas estratégias. Então, esse .com que colocamos no orvalho, é na verdade o endereço do nosso site. Nos últimos 4 ou 5 anos, a gente vem trabalhando também com um aplicativo gratuito, que está disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, com o mesmo nome, orvalho.com. E a ideia é a gente usar, né, a internet para comunicar esse volume de informação e de ensino, na sua grande maioria, de forma gratuita. Mensagens como a que eu vou pregar hoje, você encontra lá, tanto no site como no aplicativo, no formato de áudio, de vídeo, no formato escrito. Não são só as minhas mensagens, tem material de muitos homens e mulheres de Deus para te abençoar lá, e eu tenho certeza que isso vai te enriquecer, né? O aplicativo, além de ter todo o conteúdo do site, ainda tem algumas ferramentas a mais, como podcasting, e eu tenho certeza que esse material pode te encorajar. A gente vem usando também o YouTube, né? No nosso canal no YouTube, meu canal no YouTube, orvalho.com/Luciano Subirá,
toda semana a gente libera 2 vídeos novos. Um, às terças-feiras, às 11 da manhã, intitulado Sub-12. São mensagens de no máximo 12 minutos. Né? Eu durante muito tempo ouvi a nova geração dizendo, pastor, no YouTube tem que ser jogo rápido. Né? Eu lembro que eu, em nome da velha guarda, old school, dizia, não vou dar pouca comida para quem não tem fome, me recuso. Até que um dia eu estava lendo o livro de Abacuque e eu encontrei aquele versículo, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, pois não é que tem um versículo para quem passa correndo? E aí eu decidi naquele momento dizer, não, nós vamos fazer isso sem abandonar o outro formato. E tem sido muito interessante o resultado desses vídeos do Sub-12. Você pode checar lá depois. Mas toda quinta-feira, às 11 da manhã, entra um outro programa e esse é o meu queridinho. Né? Em janeiro do ano passado, Deus colocou no meu coração um desafio. Falar de Bíblia para uma geração que é muito visual, onde tudo aconteceu. Então nós começamos a gravar nas terras bíblicas. Em janeiro do ano passado, eu gastei 3 semanas com uma equipe, filmando em Israel e na Jordânia. Esse ano fizemos filmagens na Grécia. Agora, no mês que vem, nós vamos fazer mais algumas na Ilha de Malta, em Roma, na Itália. Não sei se vai dar esse ano, talvez no início do ano que vem. Ainda temos Turquia, Egito e bem no fim da lista, esperando as coisas acalmar, a Síria. Né? Mas nós queremos cobrir todos os terrenos onde existem relatos dos episódios bíblicos com ensino, que começa com 4 ou 5 minutos de curiosidade, geografia, arqueologia, história, algo relacionado ao local, depois vem 15 minutos de uma palavra de ensino, e no final eu tenho um quadro especial. Né? Quando Deus me orientou a fazer isso, Ele diz, eu quero que você pregue família, mesmo quando não estiver falando de família. Eu falei, como é que eu vou pregar família sem falar de família? Né? E eu fiquei tentando entender o enigma alguns dias, e o Espírito Santo falou ao meu coração, o seu quadro final vai ser um debate entre a sua família, né? Com a aplicação prática daquilo que você vai pregar. O Senhor me diz, faça aquilo que você sempre fez em casa com a sua família. E a gente sempre gostou de discutir, né? E aplicar a palavra de Deus junto. Então nós temos um quadro final de 7 a 8 minutos, e o nome desse programa se chama No Caminho da Palavra. Acredito que merece você dar uma espiadinha e ver se vale a pena. E eu gosto sempre de anunciar aquilo que a gente oferece de graça, antes de anunciar o que eu trouxe para vender. Para deixar claro que nossa intenção não é fazer comércio. A gente só vende 2 tipos de produtos. Nossos livros impressos, né, e os nossos cursos online. Nós temos uma escola bíblica com muitos cursos online. Curso de capacitação para a vida cristã, capacitação doutrinária, capacitação ministerial, porque a venda desses materiais é que financia os outros projetos gratuitos. Um dia desse alguém falou, pastor, uma viagem dessa com equipe, como o senhor fez para a Ásia, deve ser caro. Eu falei, nem quero imaginar o quanto. Né? Mas eu lembro que ele perguntou assim para mim, quem que banca uma viagem dessa? Eu olhei para ele e falei, você. Ele, como assim? Eu falei, cada um de vocês, quando compra um livro, está nos ajudando a manter todos os outros projetos que são gratuitos. Então, no final, nós temos vários dos nossos livros, dos meus livros e de algumas publicações do Ministério, que se você tiver interesse, vai estar à sua disposição. Um deles, que é o assunto relacionado à palavra de hoje, eu, no final da reunião, não vou fazer isso agora, porque se você for como eu, vai ficar curioso folheando antes, mas eu trouxe um livro, que é um dos clássicos do nosso ministério, chamado Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Esse nós vamos dar de presente para vocês hoje, ok? Só vou pedir que o casal, já que vocês são uma só carne, vocês peguem um livro de só, em vez de um cada um, para a gente garantir que a gente consiga atender todo mundo que veio, para que cada família possa sair com um material. Então, essa é uma oferta do nosso ministério na sua vida. Mas eu gosto muito de encorajar as pessoas a lerem, né? E eu queria que você falasse para alguém ao seu lado aí, 1 ou 2 vizinhos, fala para ele, leia mais. Olha para cá um pouquinho. Eu cresci num lar que valorizava muito a literatura. Aliás, deixa eu te dizer algo, Deus valorizou a literatura. Ele decidiu falar conosco através de um livro. E significa o quê? Que o crente não pode se esconder atrás da desculpa de não gosto de ler. Eu digo para algumas pessoas, olha, tem coisa que você não gostava de fazer antes de converter, e você vai ter que gostar agora. E tem coisa que antes da conversão, você até gostava e agora não pode gostar mais. Você consegue imaginar uma pessoa convertida de verdade, dizendo, não gosto de orar, não gosto de adorar, não faz o menor sentido.
Eu fico, de vez em quando, com vontade de dizer para alguns, você está pensando em passar a eternidade onde? Já que não gosta nada disso. Então, a gente precisa aprender a ler, no mínimo, a palavra de Deus. Por quê? Você jamais terá um relacionamento profundo com Deus se o seu relacionamento com a Bíblia for superficial. O problema é que, culturalmente, a gente aceita a ideia de que a gente é fraco na leitura e a gente acaba não fazendo nada para mudar isso. Quando eu era ainda pré-adolescente, um dia eu e meus irmãos chegamos em casa e não tinha mais televisão. Papai deu um sumiço na televisão. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados, foi como representante humildemente perguntar a papai, porque naquela época filho não tirava satisfação com o pai, não. Então ele foi perguntar a papai, cadê a TV? Meu pai disse, eu vendi. Meu irmão perguntou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí meu irmão arriscou a terceira e última pergunta, falando quase que nem Abraão, quando está intercedendo por Ló em Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais. Aí ele pergunta para o meu pai, por que não vai comprar outra? E meu pai responde num tom ameaçador para todos nós ouvir, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela miséria daquele gráfico da época, de 30 e tantos anos atrás. Mas papai baixou uma portaria aquele dia e disse, vocês vão aprender a ler. Então a lei da leitura bíblica diária, que era obrigação em casa, ele exigiu que a gente passasse a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. A conta que a gente não fez é que o ano tem 52 semanas. Isso significa que a gente ia ler 50 livros por ano, pelo menos. A conta que a gente não fez é o que ao longo do tempo isso significaria. Aos 18 anos de idade, alguém me perguntou, quantos livros você já leu? Eu falei, eu sei lá. Mas curioso, eu tentei fazer uma conta de tudo aquilo que eu lembrava que tinha lido. Né? Uma das coisas que o papai mais investiu dinheiro, não que tivesse muito, foi em literatura cristã. E tinha uma boa biblioteca. Eu fui contando livro por livro, todos aqueles que eu lembrava. E aos 18 anos de idade, eu cheguei a uma estimativa que eu já tinha passado de 400 livros. Por quê? Porque papai fazia a gente ler sempre. Qual é o meu desafio para você? Leia sempre. Outro dia o irmão falou, não, pastor, é que eu não sou bom na leitura. Eu falei, não vai ficar nunca, você não treina. Só tem um jeito de ficar bom em qualquer coisa, é treinando. Então eu digo às pessoas, leia sempre. Leia todo dia, nem que for um pouquinho por dia. Se obrigue a fazer isso. Meu filho tinha 6 anos de idade, na verdade foi quando ele completou 6 anos de idade. Eu dei para ele de presente uma Bíblia de adulto. Eu falei, olha, está na hora de você parar de ler só Bíblia de criança, uma história resumida, ilustração, e ler o texto inteiro. Dei uma versão mais fácil. Eu lembro que naquele dia ele me perguntou, papai, o que eu preciso fazer para ler a Bíblia toda em um ano? Eu falei, vamos fazer a conta? Eu falei, a Bíblia tem 1189 capítulos, dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25. Ou seja, se você ler 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia, você leu a Bíblia um ano. Eu falei, se 1/4 de capítulo dá trabalho de controlar. Então vamos fazer o seguinte, de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, você não tem aula, você lê 4 capítulos. Ele falou, se eu fizer isso, eu leio a Bíblia um ano. Eu falei, até um pouquinho menos. Mas tem que fazer todo dia. Não pode pular nenhum dia. Ele falou, eu vou fazer isso. E ele começou a se dedicar todo dia. Ele acordava e ia ler os primeiros 3 capítulos durante a semana, os 4 no fim de semana. Faltavam 2 ou 3 semanas para ele completar os 7 anos de idade. E ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Quando eu conto isso em alguns lugares, tem gente que me olha com a cara assim, uau, como se o menino fosse um gênio. Eu digo, não, ele entendeu o poder do parcelamento. Ele pegou aquele livro e parcelou em 365 prestações. E aos 7 anos de idade, ele continuou fazendo a mesma coisa. Então, ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos de idade, ele leu a Bíblia a terceira vez. Aos 9 anos de idade, ele mudou a conta. Falou, papai, se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, eu vou ler 2 no ano. Eu falei, filho. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço uns pastores que estão devendo essa. Até que um dia ele me perguntou, papai, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei, filho, graças a Deus eu parei de contar, senão a gente fica metido. Eu falei, eu te sugiro parar de contar, só não pare de ler. Por que eu estou dizendo isso? Se nós tivéssemos um treino, e graças a Deus eu tive um bom condicionamento desde cedo e botei isso nos meus filhos, a gente iria muito mais longe. Papai repetia muito uma frase, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor. Eu tenho estabelecido uma verdadeira cruzada. Todo lugar que eu vou pregar, eu tiro um tempinho antes, encorajando as pessoas a lerem mais. Então eu queria que, pela última vez, se
você não conhece a pessoa ao lado, já cumprimenta, se apresenta, mas fala para ele, leia mais. Fala para ele, principalmente a Bíblia. Agora, se você resolver que além do livro que você vai ganhar de presente, você quer levar algum outro material, nós temos alguns bons materiais ali. Uma das mensagens mais importantes que Deus me deu está nesse livro, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Um outro livro que eu lancei também no ano passado, depois desse, esse eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida, esse aqui. O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Nenhum outro livro que eu escrevi ou publiquei, eu gastei tanto tempo orando, meditando, escrevendo, né, estudando, pesquisando, conversando com outros mestres, como eu fiz com esse material. E acredito que ele tem um conteúdo revolucionário. Finalzinho do ano passado, lancei esse livro aqui, Maturidade, o acesso à herança plena. Esse mês nós acabamos de relançar um livro que por muitos anos ficou esgotado, eu não sei nem explicar porquê. A Palavra da Reconciliação, uma boa ferramenta evangelística. Mas eu tenho também ali um outro clássico do ministério, que é esse aqui, O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Na primeira parte do livro a gente fala sobre família, na segunda parte do livro sobre matrimônio, casamento, e na terceira sobre vida conjugal. Mas quando eu digo que 2/3 do livro é sobre casamento, às vezes, e outro dia eu vi uma pessoa, né, solteira falando em voz alta, então não é para mim. Eu falei, você está enganado. A melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, não é depois. Então, se você não teve chance de entender tudo antes, corra atrás depois. Mas não deixe para depois o que você pode fazer antes. Eu acredito que, mais do que ajudar você a entender a visão familiar, esse livro mostra que a visão de família que você tem, ela afeta a sua relação com Deus. Então nós temos alguns materiais ali, vale a pena você dar uma olhadinha. Vários dos nossos títulos estão num preço muito abaixo do valor comercial. Temos vários livros ali sendo vendidos por R$10. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 2 sem juros. Ok? Então, você só não leva se não quiser. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, então fico muito à vontade para te encorajar, né? E não dependo que você adquira nenhum deles. Eu estava no final de um culto, o pastor pegou o microfone, na boa intenção, falou, gente, vamos levar os livros e ajudar o pastor Luciano. Eu peguei o microfone dele de volta e falei, ó, gente, eu não vim aqui para vocês me ajudar, eu vim ajudar vocês. Então, se você levar o livro, eu não vou conseguir fazer nada, mas se você ler o livro, eu vou conseguir te ajudar. Então, para mim, mais importante do que você leve o livro é que você leia, compartilhe com outros e nos ajude a espalhar essa mensagem que é transformadora, em nome de Jesus. Amém? Se você achar que tem liberdade para isso, só se você achar, vira para o vizinho ao seu lado e fala, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente no final. Vai que cola. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu perguntei ao pastor Aldanei até que hora eu poderia falar. Aldanei, acertei, né? E ele falou assim, olha, fica à vontade, você tem todo o tempo do mundo. Ele disse, quando der 10 horas o povo levanta, vai embora, mas o senhor fica à vontade. E, estou brincando, ele não falou isso. Eu espero não precisar me estender muito. Mas eu creio que nessa noite, Deus não quer apenas trazer orientação, instrução da palavra. Se houver abertura e receptividade no seu coração, eu creio que Ele pode fazer algo mais, além da sua compreensão. Eu creio que você está num ambiente onde tudo pode acontecer. Muitas vezes a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava ensinando e o poder do Senhor estava com Ele para curar. Eu muitas vezes ouço testemunhos tremendos de gente curada, enquanto a palavra está sendo ministrada. Mas eu creio que nessa noite, ao trazer alinhamento, tanto doutrinário como com o coração de Deus, algumas liberações da parte do Senhor podem acontecer também na nossa vida material e financeira. E eu quero, antes de começar, provocar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu sei que você leu agora há pouco, junto com o pastor Aldanei na oferta, mas nós vamos ler de novo, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10.
texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu quero começar declarando a você que eu creio na Bíblia toda, até na capa. Se tivesse algum versículo na Bíblia dizendo que eu poderia voar, você ia me ver com esse peso todo correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele é o Deus que não pode mentir. Ele é o Deus que vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E aqui nós temos uma promessa extraordinária de Deus. No entanto, na Bíblia nós temos dois tipos de promessas. Algumas são incondicionais. Por exemplo, a promessa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer você acredite nisso ou não, Ele vai voltar. Quer você esteja pronto ou não, Ele vai voltar. Essa é uma promessa incondicional. Mas há muitas promessas na Bíblia que são condicionais. Elas muitas vezes têm um se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Então, por exemplo, Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas em Gênesis 18, 19, Deus diz assim: eu escolhi a Abraão para que ele ordene aos seus filhos, a sua casa, aos seus filhos depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Deus já não tinha feito a promessa? Sim, mas Deus está dizendo, para que o que eu falei possa se cumprir, Abraão tem que fazer sua parte primeiro. Então, a gente chama isso de promessas condicionais. O que nós temos nesse versículo é algo parecido. Apesar de não ter um explícito ser aqui, nós temos ele de forma implícita. Então você pode ler esse texto mais ou menos assim: se você honrar o Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda, então os teus celeiros fartamente se encherão e os seus lagares também vão transbordar de vinho. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, Deus diz o seguinte: eu honro aqueles que me honram, porque honra atrai honra. Há uma lei no reino de Deus, uma lei de reciprocidade. Tiago 4 nos diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Na medida em que se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. E Deus basicamente está dizendo: se você me der honra nessa área material e financeira, eu vou te dar honra na mesma área que você está me honrando. E o que eu e você precisamos entender a respeito disso é que esse versículo nos apresenta duas coisas que para mim são bem distintas. Primeiro, um propósito. Segundo, uma consequência. O problema é que muita gente mistura o propósito com a consequência e transforma a consequência em propósito e propósito em consequência. Qual é o propósito da declaração de Deus? Ele está dizendo: eu espero que você me honre. É isso que eu quero, honra. Esse é o propósito. Celeiros cheios, lagares transbordantes são um efeito colateral, mera consequência, não são o propósito. É por isso que nenhum de nós deveria contribuir só porque quer o celeiro cheio ou lagar transbordante, porque a gente não pode fazer da consequência o propósito. Mas se nós entendemos o propósito, a consequência é inevitável. E há algo a respeito desse texto que eu quero compartilhar com você. Eu sei que muita gente fica desconfortável quando a gente toca no assunto de dinheiro. E apesar de mencionar muito dinheiro hoje, você vai perceber que o que eu menos vou falar é de dinheiro. Eu vim falar a respeito do que eu chamo de uma questão de honra. Nós vamos falar a respeito de honra, que entre outras áreas se expressa também na material e financeira. Agora, apesar de muita gente ficar desconfortável quando a gente toca no assunto, é surpreendente quando você começa a estudar esse assunto na Bíblia, os números que você encontra. Se você somar todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração e fé, você tem cerca de 500 versículos juntando esses dois assuntos. São assuntos que para nós, obviamente, são considerados importantes, oração e fé. Mas, se você somar os versículos bíblicos que falam de bens, riqueza e dinheiro, você tem mais de 2.350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro praticamente do que sobre salvação. Então a gente não pode olhar para isso e dizer que o assunto não é importante. Em quase metade das suas parábolas, Jesus tocou no assunto de bens, riqueza ou dinheiro. O que nós precisamos é ter uma perspectiva bíblica correta. E a partir disso, eu quero compartilhar algo que tem sido
tanto uma correção como uma instrução de Deus na minha própria vida. Eu acredito que isso deve ter acontecido mais ou menos pelo ano de 2001. Se eu estiver errado, ainda o ano 2000. Então, entre 18 a 19 anos atrás, Deus me trouxe muito fortemente esse texto de Provérbios. Eu lembro que enquanto eu estava num processo que eu chamo de meditação, às vezes eu fico muito tempo enroscado um versículo, lendo, relendo, orando, lendo de novo, né? Orando mais, lendo outra vez. O Espírito Santo falou no meu coração e ele me perguntou: o que é honrar? Eu lembro que eu fui e peguei o dicionário e eu percebi que o significado básico da palavra honrar é distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Agora, o que me chamou a atenção é o fato de Deus estar pedindo honra. Por que Deus pediria honra? Ele não é carente, ele não tem nenhum problema de autoestima. Alguns estudiosos sugerem que um dos possíveis significados do nome El Shaddai inclua a definição de não só o Todo-Poderoso, mas o Deus que é mais do que suficiente. Independente da tradução estar acurada ou exata, o que nós entendemos na doutrina de Deus, nas Escrituras, é que Ele é absoluto e completo em si mesmo. Ele não tem necessidade ou falta de coisa alguma, então Ele não precisa de honra. Se Ele não precisa da honra, por que é que Ele pediu honra? Porque honra será um efeito regulador e poderoso nas nossas vidas. É uma necessidade que nós temos e não algo que Ele tem. Mas o que me chamou a atenção pela primeira vez nesses 18 ou 19 anos atrás foi que nunca eu achei que esse versículo pudesse tratar de honra. A gente sempre pensa que ele fala de contribuição. Porque na verdade ele fala sobre a forma correta de fazer. E algo que eu passei a entender também na Bíblia é que não adianta apenas nós fazermos a coisa certa. A gente precisa entender a importância de fazer a coisa certa do jeito certo. Então deixa eu te dar um exemplo. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora, porque não pede. Mas no versículo seguinte ele diz assim: pedis e não recebeis. Então tem gente que pede, diferente do que não recebe porque não pede. Tem gente que pede, mas também não é atendido. Por quê? Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então pedir a coisa certa para receber de Deus é, mas se a coisa certa não for feita do jeito certo, ela não funciona. Então isso não é verdade apenas sobre a oração. Vamos falar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo se refere ao cálice da bênção que abençoamos, quando escreve aos Coríntios. É óbvio que existe bênção quando você tem comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Então cear é um caminho, né, ou a coisa certa para ser abençoado, de acordo com a palavra de Deus, sim. Mas desde que você faça a coisa certa, do jeito certo. Porque Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, porque se alguém participar do corpo ou do sangue do Senhor de modo indigno, se você tentar fazer a coisa certa do jeito errado, ele vai dar ruim, vai ser réu de juízo. Porque a coisa certa do jeito errado não produz resultados. Isso é válido quando falamos a respeito de contribuição. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus não está interessado na nossa oferta. Deus está de olho na maneira como nós fazemos isso. Como sabemos que a razão pela qual Ele não se agradou de Caim foi a maneira? Porque em Gênesis 4:7 a pergunta que Deus faz para Caim é a seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então Deus está dizendo: você só não foi aceito porque não procedeu bem. Se proceder bem, vai ser aceito. Então, o que Caim fez de errado? Não foi a oferta era a coisa certa. Mas ele procedeu com a coisa certa da forma errada. E daqui a pouco eu vou te mostrar a distinção dos dois. Isso nos leva a um lugar onde aquilo que estamos fazendo não funciona. Eu não vim aqui hoje pregar uma mensagem sobre contribuição, tentando fazer você contribuir mais. Mas a minha ideia é te ajudar a entender como fazer a coisa certa do jeito certo, para que aquilo que você já tem feito produza o resultado que talvez não esteja produzindo. Então, algo que eu quero chamar a sua atenção é que o interesse de Deus não é naquilo que nós podemos entregar na perspectiva material. O interesse de Deus é na honra que nós podemos manifestar a Ele quando entregamos aquilo que é material.
E com isso em mente, eu quero que você vá comigo lá para o livro de Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Talvez seja mais fácil achar Mateus e voltar um livro. Capítulo 1. E eu quero que a gente leia do versículo 6 até o versículo 10. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6 até o 10. O texto sagrado diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesseis em vão fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Nesse texto, Deus começa claramente abordando dois níveis de relacionamento que nós temos com Ele. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, mas Ele também é nosso Senhor e nós somos seus servos. Ele diz: o filho honra o pai, o servo honra ao seu Senhor. Em outras palavras, a cobrança é muito clara e direta. Ele diz: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? Deus está pedindo oferta? Não, oferta aquele povo estava entregando. Mas a oferta deles não refletia a honra. O interesse de Deus, obviamente, não era na oferta. Senão ele só estaria aplaudindo o povo por entregar a oferta. Mas porque aquela oferta não entregava o que ele realmente esperava, então Deus protesta. Agora, olha que interessante. No versículo 9 a pergunta é: com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? O que eu e você precisamos entender é que quando Deus aceita, não é meramente a oferta que Ele aceita, é o ofertante, é a pessoa. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta que Ele rejeita, é o ofertante, é a pessoa. Por isso que Gênesis 4 diz que Deus se agradou de Abel, primeiro ofertante, e depois da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, o ofertante, e depois da sua oferta. O que Deus, na verdade, está atrás da honra, que reflete algo do coração daquele que está ofertando. Quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, tudo muda de figura. Porque contribuição não deveria ser vista apenas na perspectiva de suprir necessidades. Se o interesse de Deus fosse na oferta, então a oferta de Caim tinha que ter sido aceita. Porque a oferta foi entregue. Mas como Deus não está atrás da oferta, e sim da forma correta de fazê-la, Ele não aceitou a oferta de Caim. Se o interesse de Deus fosse só na oferta, então a oferta de Ananias teria sido aceita. O homem vendeu uma propriedade, reteu uma parte, disse Atos 5, mas entregou a maior dela. Pensa na oferta boa, na perspectiva contábil. Mas pensa em algo que não agradou a Deus, o que não refletia honra. Porque o interesse de Deus não é naquilo que nós podemos entregar materialmente, é na mensagem que está por trás disso. Nossas ofertas, nossa contribuição, elas têm uma linguagem. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje. Porque elas têm uma linguagem no reino espiritual. E Deus espera que a declaração daquilo que fazemos expresse honra. Você lembra de Marcos capítulo 12? Do versículo 41 a 44, nós temos um relato de Jesus no templo, se assentando na frente do gasofilácio, o cofre das ofertas. A gente tenta imaginar um culto, como o momento que nós tivemos hoje. E que na hora que o povo vai levantar para ofertar, Jesus em pessoa está ali, ó, do lado do gasofilácio, de olho no que você está fazendo. Alguns de nós até mudaríamos a oferta, se soubesse que ele estava ali de olho. Só que o texto diz que Jesus não se sentou para ver quanto as pessoas dariam. Diz que Jesus passou a observar como as pessoas ofertariam. E esse como é a chave aqui. A Bíblia diz que ricos deram grandes quantias, mas não chamaram a atenção do Senhor. Quem mais chamou a atenção do Senhor foi uma viúva pobre. Ela deu 2 moedinhas.
Na perspectiva contábil, aquilo era insignificante. Eu fiz uma soma mais ou menos nesse ano 2001, quando Deus falou comigo, pelo valor da grama da prata em reais. Então essa conta tanto está desatualizado em relação a 2001, como obviamente não bate de forma perfeita com os valores daquela época. Mas tentei fazer uma conta. E aqueles 2 leptos que juntos, quando era feito o câmbio, davam um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Isso dava mais ou menos, a conta que eu fiz pela grama da prata, 25 centavos. Agora, eu tentei fazer a conta do custo por trás da operação de recolher, guardar e registrar aquela oferta. Todo trabalhador recebia, em média, como salário diário, 1 denário. Eu calculei o peso do denário, a grama da prata, e tentei dividir as 12 horas, que a jornada de trabalho, dos trabalhadores antigamente eram as 12 horas do dia. Eu tentei calcular quanto esse cara ganhava por hora. Depois, eu peguei aquela hora e dividi em minutos. E eu tentei calcular quanto tempo levaria para um tesoureiro, com aquele volume de oferta entrando, tinha que ter pelo menos um tesoureiro em tempo integral, recolhendo, registrando e guardando. Eu tentei calcular mais ou menos o tempo que levaria para ele pegar aquilo, recolher, contar, conferir, registrar e guardar. E eu cheguei a uma variável, a conta do custo da operação, deu entre 27 a 29 centavos. Por uma mulher que deu 25. Sabe o que significa isso? Aquela mulher deu prejuízo para o reino de Deus. A oferta dela não pagou o custo de recolher, guardar e registrar. Um dia eu estava na igreja, um irmão parou do meu lado na hora da oferta e falou: pastor, quanto custa esse envelope aqui da oferta? Na época eu lembrava exatamente a quantidade. Eu falei para ele, 12 centavos por envelope. Ele olhou para mim e falou: então é melhor eu ofertar 100 envelopes, senão eu vou dar prejuízo. Eu não sei quantos centavos ele ia dar, mas não dava os 12 do envelope. E quando ele falou aquilo, me pareceu que era uma brincadeira, mas ele falou: não, estou tentando ter o bom senso. Não adianta eu dar um negócio que tenha menos valor do que o envelope que eu gastei, vou ofertar sem envelope. Então, na perspectiva contábil, o que essa mulher deu não era grandes coisas. Mas como Deus não está atrás do meu ou do seu dinheiro, e Ele está atrás de honra, Jesus no final diz para os discípulos: aquela mulher ofertou muito mais do que aqueles ricos. É lógico que Ele não está falando de dinheiro, porque dinheiro os ricos deram mais. Agora, sabemos que Jesus está falando de honra, por quê? Ele diz que essa mulher deu da sua subsistência. Era o último recurso que ela tinha. Ela sai daquele lugar talvez sem dinheiro para uma próxima refeição. Mas Jesus diz que os ricos deram do que lhes sobrava. Agora preste atenção. Deus não está atrás da sua sobra. O que sobra não reflete honra. Nós precisamos entender a perspectiva do que é honra. Se é fazer distinção, nós precisamos entender o peso e a importância que isso tem. Qual a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim? A Bíblia diz que Abel entregou das primícias do seu rebanho, dos primeiros frutos. Ele está lá criando gado. Quando os primeiros filhotes nasceram, em vez de usufruir do fruto do seu trabalho, ele separa as primícias e ele diz: isso aqui vai para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Isso é honra. É distinguir Deus, é colocá-lo numa posição distinta. Então Deus não precisava daquela oferta, mas aquela oferta tinha uma mensagem, uma declaração. Abel estava dizendo: na minha vida, Deus é em primeiro lugar, eu fico por último, eu fico depois dele. Agora, qual foi a oferta de Caim? Quando você olha Gênesis 4, a Bíblia diz assim: no fim de uns tempos. A palavra tempo ali é indefinido, não é precisa sobre dia, semana ou mês. Mas o texto diz: no fim de uns tempos, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. A diferença entre um e outro é que, enquanto um colocou Deus à frente, o outro deixou Deus por último, para o fim. Sabe o que significa isso? Ele comeu do fruto do seu trabalho, desfrutou de tudo que queria. Depois, lá na frente, por último, ele disse: sobrou alguma coisa aí? Sobrou, então dá para Deus. Se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado nisso? Não. A distinção da oferta de um irmão para outro é a declaração de importância e o lugar que Deus ocupava na vida deles. Quando Jesus está falando dos ricos e da viúva, não é diferente. Quando ele diz que os ricos deram do que sobrava,
Obviamente, se é porque sobrou, é porque Deus não foi colocado em primeiro lugar. Quando essa viúva, apesar de contabilmente não ter produzido nenhum impacto no reino de Deus, ela coloca Deus à frente das suas necessidades básicas. O que ela está entregando, mais do que os ricos, é honra. Você consegue entender a diferença? Agora, por quê? Quando eu olho para as Escrituras, é claro que Deus está atrás de honra. Aqui nesse texto que nós lemos de Malaquias, ele não só mostra que o que Deus aceita não é oferta, é o ofertante, mas ele diz no versículo 10, depois de dizer, com tais ofertas vossas mãos aceitaria ele a vossa pessoa, a pergunta do versículo 10 é, quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas. A tradução que eu estou usando, ela explica, vai além do original, as portas do templo, porque isso está em questão. Agora preste atenção, Deus diz, vocês estão acendendo em vão, à toa, o fogo do meu altar. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Está dizendo, gente, se vocês não vão me dar honra, então não precisa dar em nada. Fecha as portas do templo, apaga o fogo do altar e vamos parar com a brincadeira. Agora, oferta o povo estava dando, mas as ofertas não expressavam honra. Então Deus está dizendo, se não vai me dar honra, não precisa dar em nada. Quando você entende que o centro de tudo é honra, a perspectiva tem que ser completamente diferente. E honrar o Senhor com os bens não diz respeito somente à contribuição. Quando você decide ter negócios de forma honesta, sem ganhos ilícitos, você está honrando a Deus. Você está colocando Ele num patamar e numa posição distinta, dizendo os seus valores, os seus princípios me governam e não avidez pelo lucro. Quando você obedece o que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você não está honrando só o César, você está honrando Deus, mesmo quando você entrega a parte do César. Quem está entendendo, diga amém. Está um silêncio aí. Honra é algo extraordinário, mas a segunda coisa a ser observado, a ser levado em conta, é por que Deus pediu honra. Como eu falei antes, Ele não tem necessidade. Honra também é algo que não se expressa só nessa área material e financeira. Jesus cita o profeta Isaías e o Evangelho de Marcos registra isso, lá em Marcos 7, 6 e 7. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então uma honra com os lábios é algo que nós estávamos fazendo até agora há pouco na adoração, era isso. O livro de Hebreus se refere a isso como sacrifícios de louvor ou fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas por que Deus pediu honra especificamente na área financeira? Porque Ele pediu para honrá-lo com os bens. Eu acredito que essa é uma pergunta importante. Porque o dinheiro, ele pode se tornar algo muito delicado na relação do homem com Deus. Eu não estou dizendo que ele em si, o dinheiro em si, seja errado ou problemático. Eu lembro de um dia um irmão da igreja falou para mim, tinha todo um contexto, mas o comentário dele foi o seguinte, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, a Bíblia nunca disse isso. Não diz, não diz, não diz. Falei para ele, me mostra onde está isso. Ele falou, tem algum versículo lá que se o senhor me lembrar onde está, eu te mostro. Aí eu abri em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Falei, você deve estar falando desse aqui. E ali eu mostrei para ele que Paulo diz a Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Ele olha para mim e diz, e qual a diferença? Falei, meu irmão, a diferença é gigantesca. Porque alguém pode não ter dinheiro, pode estar mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado. E o cara, além de quebrado, ele pode ter o amor ao dinheiro. Então olha a encrenca, ele não tem um tostão no bolso, mas tem a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Alguém definiu o avarento dizendo, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. A questão é algo no coração. Já no Salmo 62, 10, Deus diz assim, se as vossas riquezas aumentam, Ele não diz lá, jogue tudo fora. Se você acredita nisso, queria te dar uma sugestão de onde você pode desovar essa grana. Mas o que Ele falou foi diferente. Ele disse, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Esse é o ponto. É como o coração se relaciona com isso. Por que o dinheiro pode ocupar essa posição delicada? Pelo nível de fascínio ou fascinação que ele pode exercer sobre o cristão. Eu lembro de uma frase que eu li num livro muitos anos atrás. A pessoa dizia, errado não é quando o crente tem o dinheiro,
é quando o dinheiro tem o crente. De qualquer forma, ainda que o dinheiro em si não seja errado, ele ocupa uma posição delicada. Vamos ver algumas declarações. Em Mateus 6:24, Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma das únicas coisas na Bíblia, chamada de um senhor, que concorre com o senhorio de Deus no nosso coração, foi uma relação errada com o dinheiro. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo classifica a avareza como idolatria. E diz: alguém excessivamente apegado ao que é material tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Mas na parábola do semeador, a gente vê outra advertência. Jesus disse que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de explicar o que era, Jesus define os espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos cresceram. Porque, com o perdão da palavra, se essa desgraça não sair da nossa vida, ela só cresce. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente, que é a palavra de Deus. O que é que tem o poder de sufocar a frutificação da palavra? Jesus explica e diz: os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então, embora o dinheiro em si não seja algo ruim, ele pode estar numa posição muito delicada, a ponto de comprometer o seu relacionamento com Deus. Então Deus está dizendo: eu não quero dinheiro, eu só quero estar acima dele. Eu só quero ocupar o lugar de honra no seu coração. E se você me der o lugar de honra e o dinheiro não for um concorrente meu, então eu vou te dar muito mais, porque isso não vai ser um problema para nós. Tem gente que olha Provérbios 3, Deus dizendo: se você me honrar com seus bens, eu encho seus celeiros, seus lagares. E para alguns parece barganha, mas não é. Deus está dizendo: se você entrar num lugar onde o dinheiro não te seduz e o seu coração estiver blindado contra a avareza, exercitado através da honra de me colocar acima, Deus diz: vou encontrar em você alguém que tenha a maturidade de ser abençoado materialmente sem se perder no meio do processo. Quando você entende que isso é o cerne de toda a relação com Deus e não só na contribuição, isso muda completamente de figura as coisas. Porque se você decide honrar a Deus, isso não tem a ver só com a contribuição. Quando Deus começou a falar comigo a respeito de honra, eu lembro no dia em que Ele estava falando comigo, Ele me mostrou numa visão uma pessoa da igreja que eu pastoreava. Quando eu vi essa pessoa na minha frente, Ele me perguntou: fulano de tal, você considera alguém fiel? Eu falei: esse é. E diz: por que você acredita que ele é fiel? Eu falei: esse dizima no primeiro dia do mês, ele não espera nem o primeiro domingo. Ele vai bater lá na secretaria, na tesouraria da igreja, ele vai entregar o cheque dele, e ele é tão fiel que ele vai dar o dízimo até nos centavos. O Espírito Santo falou: você não está enxergando além das aparências. Ele não é fiel para dar o dízimo nos centavos, ele é avarento para não arredondar para cima. O Senhor me diz: ele não dá o dízimo para me honrar. Eu vou permitir que nos próximos dias você escute da boca dele a filosofia que ele tem sobre o dízimo. Um dos primeiros cultos, depois Deus me falou aquilo. O culto terminou, eu estou saindo e eu vejo duas pessoas conversando. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. E eu vim prestando atenção na conversa e eu reparei que o assunto era o dízimo. Quando eu olhei de novo, era aquela criatura da visão. Ele está dizendo: pô, deixa eu te falar uma coisa que eu entendi, que eu descobri a respeito disso. É melhor ficar com 90% com a bênção do que 100% sem a bênção. Aí ele olha para o outro e diz assim: dos males, o menor. Irmão, quando alguém está tendo que escolher dos males o menor, ele não está tratando isso como uma oportunidade de demonstrar honra a Deus. Aquele dia o Senhor me diz: ele só nega imposto, ele pisa nos outros para ganhar dinheiro, ele mente, ele não me honra. Deus não está interessado naquilo que você vai entregar, mas na forma como o seu coração tanto se relaciona com o que é material, como expressa isso diante dele. Quem está entendendo, diga amém. Então não adianta, querido, você achar que a sua contribuição vai comprar uma bênção, se não existe honra de fato no seu coração. É a honra que você expressa que vai atrair a honra da parte de Deus. Mas algo que eu também entendi naquele dia da parte de Deus, que mais importante do que a oferta é o que ela expressa. Na verdade, em alguns casos você vai ver na Bíblia que o que importa não é nem o que é feito com a oferta em si. Deixa eu te dar um exemplo a respeito disso. Abra sua Bíblia aí comigo.
no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E vamos ler junto a partir do versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 3. A Bíblia diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo a refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. O que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Olhe para cá um instante. O texto nos mostra de uma maneira muito clara que essa mulher pega um perfume que é chamado de valioso. E na perspectiva de quem está olhando o que ela fez, é isso que gera protesto. A Bíblia diz que ela praticou um desperdício. Por quê? Porque ela inutilizou o perfume. Na cabeça deles, nada de importante foi feito com aquele perfume. E se ele fosse vendido, isso proporcionaria recursos para um monte de outros projetos. Por quê? A cabeça da maioria de nós, quando o assunto é contribuição, pensa só em projeto. Normalmente o que a gente pensa é: o que é que eu posso, o que é que poderá ser feito com aquilo que está sendo entregue. E não estou dizendo que não deve ter uma boa administração com aquilo que é entregue. Não estou fazendo apologia, né, a irresponsabilidade ou a má administração, não. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que enquanto todo mundo está brigando com a mulher pelo desperdício, Jesus defendeu a mulher. Jesus disse: deixa ela em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Para você entender um pouco da indignação das pessoas à volta. Alguém olhou e fez uma conta rápida para vender de segunda mão, perfume que não é mais novo e já é usado. Dá para vender por mais de 300 denários, não sei quanto mais. Se é 315, 330, 350, mas fosse mais do que isso, alguém já diria quase 400. Então vamos tirar o mais e fazer a conta com 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava os 7. Quanto era o salário semanal? 6 denários. Essa era a média do salário nacional. Você pega os 30 dias do mês, que todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias redondos. Tira a média de 4 sábados. Para facilitar a conta, vou jogar 5 aqui. Tem mês que dá 5, um feriado ou outro. Só para facilitar a conta. Sobram 25 dias úteis de trabalho. Então a média de salário era 25 a 26 denários por mês. Vamos jogar para 25 para facilitar. 300 denários significam 12 meses de salário bruto, integral, de um trabalhador normal. Tenta fazer uma conta na sua cabeça, o que você ganha por mês, vezes 12. Agora, imagine aquele povo olhando para aquele perfume, aquele valor todo, imaginando o que ele poderia se transformar, financiando ou bancando o projeto. E agora eles estão olhando para a mulher dizendo: não dá para fazer nada, você desperdiçou. Porque a maioria de nós não pensa na pessoa a ser honrada com a oferta. A gente só pensa no projeto a ser financiado. Aonde isso nos leva? Dependendo do projeto, a gente se empolga mais. Dependendo do projeto, a gente se empolga menos. Em dezembro de 2005, estávamos no início da nossa igreja em Curitiba. A gente reunia num barracão, que era um telhado de zinco. O culto era 6 da tarde, horário de verão era o equivalente às 5. A gente debaixo de uma chapa quente. Irmão, pensa num auditório que estava quente. E Curitiba esquenta 3 meses por ano. Por que eu estou dizendo isso? Nesse dia quente, todo mundo suando, eu vou dar uma notícia. Falei: gente, nós vamos ter que climatizar o salão. Porque nós vamos ter que fechar as janelas por causa do ruído, do barulho para os vizinhos. Gente, nem eu queria ser vizinho da minha própria igreja. Falei: nós vamos ter que fazer isso. Agora, o desafio é que para fechar nós temos que climatizar. Porque com janela já está difícil.
Eu falei, e o problema é que essa semana eu estava conversando com alguém e nós fizemos um orçamento do que vai para climatizar. Mas enquanto eu estava conversando, esse irmão falou, pastor, não pensa em quantos R$1.000 assim, que desse jeito o senhor assusta, não vai a lugar nenhum. Ele falou, pensa em quantos de nós na igreja podemos assumir parcelas de R$1.000, imaginando que o senhor pode comprar parcelado. E nós dividimos essa cota rapidinho. Esse cara que me falou isso na hora falou, eu sou o primeiro. Tinha um outro pastor do lado dele, falou, eu sou o segundo. Uma outra pessoa, eu sou o terceiro. Eu falei, eu também entro nessa. Eu estou contando isso para a igreja. Quando eu estou dizendo, eu sou o quarto, as pessoas começaram a levantar a mão, falar, eu também. Eu falei, para, nós resolvemos depois. Mas, gente, nunca foi tão fácil levantar uma oferta como aquela do ar-condicionado. Agora, pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? A presença e o mover do Espírito Santo, salvação, cura, libertação, restauração de família no nosso meio, depende de ar-condicionado? Não. Nenhum de nós estava fazendo aquilo para Deus. Nós estávamos fazendo aquilo para melhorar o nosso clube, para diminuir o nosso desconforto. Mas todo mundo meteu a mão no bolso. 3 meses depois, o missionário que coordena um projeto fantástico na África, que nós apoiamos, estava lá. E óbvio que ele não queria só contar o que fazer, nem só pedir oração. Um dos propósitos da visita dele era levantar suporte financeiro para ele seguir fazendo o que estava fazendo. Mas eu estou de olho no povo. E quando ele fala que vai levantar uma oferta, eu já vejo na cara de uns, parece que está escrito, tenho nada a ver com isso. Quem quis ir lá, para lá foi você, não tenho culpa nenhuma disso. E naquela hora eu percebi que a maioria de nós não contribui pensando no que vai fazer para Deus. É só se isso é interessante ou não para nós. Eu lembro de uma ocasião que eu falei para os irmãos, gente, nós vamos levantar uma oferta aqui para pintar a igreja. O irmão me procurou e falou, se eu gostar da cor, eu contribuo. Eu falei, pode ficar com o seu dinheiro, independente de você gostar ou não da cor. Porque sabe, nós misturamos muito as coisas. O que essa mulher viu, ninguém viu. Essa mulher honrou Jesus de uma forma tão distinta. Lembra que nós citamos que Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Olha o que ele fez com ela, verso 9. Em verdade vos digo que onde for pregado o evangelho em todo o mundo, o que ela fez será contado. Jesus está dizendo, em todos os lugares onde o evangelho chegar, no mundo inteiro, em todas as épocas, onde tiver um discípulo meu, todo mundo vai tomar conhecimento dessa mulher. Agora, ele não falou que o que ela fez seria contado só para a gente aprender com ela. Ele disse, será contado para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. E ele deu um nível de honra para ela, que você não viu ele dar, nem para os seus discípulos, nem para a sua família, e nem para mais ninguém. Então, para ele ter dado essa dimensão de honra, de acordo com o princípio bíblico, que é a lei de reciprocidade, ele tem que ser sentido muito honrado com o que ela fez. O que ela fez? Jesus diz, ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Só que Jesus está dizendo, enquanto vocês estão de olho só em projetos, ela me enxergou. Vamos entender o que ela fez? O Salmo 16 dizia, não deixará a minha alma na morte e não permitirá que o meu corpo veja a corrupção. Era uma profecia messiânica, falando do que aconteceria com o corpo de Nosso Senhor nos 3 dias na sepultura. O corpo de Jesus nunca se corrompeu. Diferente de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus nunca entrou em decomposição. Ele foi guardado e protegido de forma sobrenatural. Essa mulher, ela olha e ela tem uma percepção. Ela enxerga o Jesus que ninguém enxergou. Mais do que o homem que está ensinando e abençoando. Ela enxerga a obra do Salvador. Movida e inspirada por Deus. Ao derramar aquele perfume, Jesus diz, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Esse óleo perfumado e caro que ela derrama sobre mim é um símbolo da unção do Espírito que vai envolver e guardar o meu corpo. Ela enxergou o que nenhum de vocês viu. Ela viu não só a minha pessoa, mas os meus propósitos, enquanto vocês estão pensando só nos projetos de vocês. Quando a gente olha isso, não dá para ignorar o assunto. Anos atrás, Deus me deu uma experiência que me fez entender esse episódio aqui de forma assim contextualizada e contemporânea. Eu lembro que no momento em que eu li esse texto e Deus começou a falar comigo, eu vi a reação de Jesus aos discípulos, eu pensei, esses discípulos eram um bando de cabeção. E o Espírito Santo na hora me censurou e disse, você está falando assim porque conhece o fim da história. Mas se tivesse lá, você tinha feito a mesma coisa. Fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor, eu não. E disse, tinha feito a mesma coisa. Insisti 3 vezes, nas 3 vezes em que eu negava dizendo que não faria isso, o Espírito Santo falou, você teria feito a mesma coisa. E quando eu neguei pela 3ª vez que eu teria feito aquilo,
eu tive uma visão. Eu não sei como é a experiência de cada um. Eu brinco que eu sou que nem aquele time da geração de Eli, onde as visões eram raras e não muito frequentes. Não me acontece toda hora. Mas aquele dia eu assisti um filme dentro da minha cabeça. Daniel fala, as visões da minha cabeça. Eu não sei explicar a distinção entre uma coisa e outra. Mas era um filme que passava dentro da minha mente, eu não tinha controle nenhum sobre o script. Eu vi o prédio da igreja que eu pastoreava, que era mais ou menos uns 20 metros de largura por uns 55 de comprimento. Era como se tivesse uma câmera filmadora no alto do prédio, aqui pegando a igreja enviesada assim, da minha esquerda para a minha direita. Eu estou vendo uma cena que parece um culto de domingo. Casa cheia, igreja lotada, uma adoração apaixonada de deixar qualquer pastor assim, orgulhoso da entrega do seu povo a Deus. Agora, eu estou assistindo aquilo e é como se estivesse multicanal. Porque eu ouço o som, a massa misturada do som, mas eu ouço a voz de um, eu ouço a voz de outro, eu ouço a voz... Ao mesmo tempo que eu ouço tudo junto, eu ouço coisas separadas. Algo impossível para mim de descrever, porque na prática do dia a dia isso nunca me aconteceu. Eu ouço o que um está falando, o que o outro está agradecendo, e essas frases estão entrando enquanto eu estou assistindo. Eu estou olhando e assistindo a visão, e eu também estou lá dentro, no culto. E o eu que estou lá tem uma percepção limitada, só do que acontece à minha volta. Mas o eu que estou assistindo a visão, estou vendo tudo isso. Eu vejo um rapaz que vem descendo pelo corredor central da igreja. Ele vem caminhando, chorando, visivelmente quebrantado, em direção ao púlpito. Enquanto chora, eu consigo ouvir a voz dele, naquele canal que é só dele. Ele está dizendo, Jesus, eu te amo tanto, 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 tanto. Ele diz, eu te amo mais do que qualquer coisa. Ele diz, eu te amo mais do que o dinheiro. E quando ele fala, eu te amo mais do que o dinheiro, ele diz, eu vou provar. E nós estávamos num momento delicado. No final de uma obra que a igreja estava realizando, e nos faltou recursos. E aquela semana tínhamos nos reunidos, né, a equipe de governo pastoral, para tomar uma decisão que a gente ia ter que parar o projeto antes de terminar, por falta de recursos. Então, com esse contexto, eu estou ouvindo o cara dizendo, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E eu já começo a pensar e torcer, prova mesmo, prova mesmo. Então ele vem descendo, ele repete a mesma frase 2 ou 3 vezes. Num dos momentos que ele passa por mim, que estou na visão, eu ouço um pedaço da mesma frase que ele está falando, e ele vem e se ajoelha. No momento que ele ajoelha, pela 3ª vez, ele faz a mesma declaração, Jesus, eu te amo tanto, 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 eu te amo mais do que o dinheiro, e eu vou provar. E eu estou ali atrás dele agora, só falta eu dizer para ele, duvido. E naquela hora ele estava usando uma jaqueta, que eu não consigo descrever o que era aquilo. Nessa época era pastor em Guarapuava, e tem um frio profissional, esse friozinho de hoje aqui é amador, de lá é profissional. Ele enfia a mão dentro do bolso daquela blusa, aquela jaqueta, não sei definir o que é. Ele tira um maço grosso de uns 2 dedos meu, chega a dar mais do que 2 de algum de vocês. Daquela nota azulzinha de R$100. Sabe aquela que você quase só vê no cartaz do banco? Nem sempre passa na mão da gente. Estou falando, gente, de 2001 isso. Eu vejo aquele maço grosso e ele pega, joga aquele pacote de dinheiro no chão e diz, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Minha cabeça de empreendedor, de administrador já dispara. Eu começo a pensar quantos centímetros tem um maço, quantos milímetros tem uma nota, quantas notas cabem dentro do maço, vezes 100. E quando eu chego a um resultado aproximado, eu já começo a ficar com aquele ímpeto de dar glória a Deus. A igreja estava em necessidade. Mas ele enfia a mão no bolso, e isso é um segundo pacote daquele. E diz para Deus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele joga o segundo maço. Quando ele joga o segundo máximo, é glória para um, é aleluia para o outro. Eu estou ficando eufórico. Eu não sei de onde. Saiu um 3º maço. Quando saiu o 3º maço, já estava tocando na minha cabeça a música da pastora Ludmila. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Aí de repente esse camarada enfia a mão no bolso, tira um frasco sem rótulo, abre aquele vidrinho, começa a jogar um líquido em cima dos maços de nota. Eu que estou atrás dele na visão, perto dele, e eu lá dentro agora, não eu que estou assistindo, começo a sentir cheiro de álcool. Não é culto, libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E quando ele tira a caixa de fósforo, ele diz, te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Gente, quando eu que estou na visão,
entenda o que é que aquela criatura vai fazer para provar que ama a Deus mais do que o dinheiro, que era queimá-lo. Você sabe como terminou a visão? Eu voei no pescoço dele. Voei, agarrei ele antes de acender o fósforo. Nós estamos dando a primeira rolada, virada ainda, eu já estou repreendendo. Sai dele, em nome de Jesus. E foi assim que terminou a visão e a visão sumiu. Quando a visão sumiu, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, falando agora do episódio de Marcos 14, você teria feito a mesma coisa. Então eu descobri que ele me deu uma visão contemporânea e contextualizada do mesmo episódio. O que essa mulher fez com o perfume foi a mesma coisa que aquela pessoa, se ela tivesse queimado o dinheiro. Ela inutilizou algo que poderia cumprir um projeto. Agora, o que eu percebi na hora, e por favor, não saia daqui dizendo, pastor Luciano, isso não é uma nova modalidade de oferta, que é para queimar dinheiro, que o aldanei vai voar no seu pescoço daí. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que honrar a Deus não tem a ver apenas com financiar projetos. Tem a ver com uma disposição de colocar no lugar da mais alta honra e importância. Irmão, esse perfume que a mulher entregou já era caro, mas perfume para a mulher tem que valer mais do que homem, na minha opinião. Elas dão muito mais valor a isso. Ela está dizendo, não importa se isso é um ano de salário, não importa o valor que isso tenha, não existe nada mais importante na minha vida que o Senhor Jesus. Não há nada que concorra com a pessoa dele. E quando alguém entra nesse nível de honra, é aqui que uma chave é virada e que as coisas ganham um sentido completamente diferente. Judas capítulo 12, versículo 6, tem uma informação que eu gostaria que não tivesse na Bíblia. Porque a Bíblia é exageradamente honesta, até a respeito das falhas daqueles que andaram com Deus. Judas 12, 6 diz que o primeiro tesoureiro da história da igreja, que era o tesoureiro do grupo de Jesus, Judas, a Bíblia diz que ele era ladrão e metia a mão na bolsa. E João entrega ele na cara dura. Um dia eu estava lendo isso, falei, Deus, não precisava contar para o mundo inteiro que esse tipo de problema já acontece desde antigamente. Por que eu estou falando do problema de caráter de Judas? Você acha que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata e ali foi a primeira vez que ele teve um deslize? Isso é uma área da vida dele que ele nunca se permitiu ser trabalhado. O que eu fiquei me perguntando é, se eu vivesse nos dias de Jesus e eu tivesse pegado um denário suado de um dia de trabalho, idade de oferta, porque as pessoas ofertavam no ministério de Jesus. Lucas 8 fala de mulheres ricas que os serviam com seus bens. Muitas vezes a gente não enxerga a clareza disso, mas essa bolsa, irmão, era justamente das contribuições. Agora eu fico imaginando, se eu dei aquele denário suado do dia de trabalho, e o miserável do Judas, ou como diria o bom nordestino, aquele cabra safado, pegou exatamente o meu denário na hora de roubar. Não foi o seu, não foi o dele, foi o meu. E eu perdi aquilo que em Deus eu tinha acesso por causa do denário que ele pegou? É claro que não. Não, repito, não estou fazendo apologia ao mau uso. Olha o fim de Judas e você vai ver que Deus julga quem brinca com aquilo que é sagrado. O que eu e você precisamos entender é que, independente do que será feito, nós precisamos ter um coração que honre a Deus, que honre o Senhor. Aí você vai entender quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. E diz, por que é que você não sofre a perda? Por que é que você não sofre o dano? Do que ele está falando? Ele está dizendo, meu irmão, se a disputa do seu direito vai envergonhar o reino de Deus, virar mau testemunho, fica no preju. Coloca Deus e o reino primeiro, coloca você para trás. Há atitudes que eu e você podemos ter no dia a dia que não tem nada a ver com oferta, mas tem a ver com honra. É quando alguém te oferece uma forma ilícita de ganhar dinheiro, você diz, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não tem nada que vai tirar o lugar de distinção dele, que é ele, a sua pessoa, a sua presença, mas também os seus valores e princípios. Porque quando nós entendemos honra, nós vamos entrar num lugar de viver honra que Deus pode proporcionar. Então, se nós entendemos que honra é o propósito e que ele sendo cumprido, haverá então uma consequência, que é ele nos honrando de volta, tudo muda de figura. Porque eu tenho visto gente contribuindo só para ter o retorno. Tem crente que trata o dízimo e as ofertas como fosse título de capitalização. Vamos investindo, daqui a pouco a gente saca a bolada. Outro dia alguém falou, não pastor, mas ele prometeu. Sim, ele prometeu. Se você desse a ele não dinheiro, se você desse a ele honra, ele te daria a honra de volta na mesma área. Então a gente não pode fazer barganha. A gente precisa entender a honra, porque a honra vai nos guardar.
vai guardar o nosso coração. Ninguém vai poder concorrer com o lugar que ele tem, com o lugar que ele ocupa. E ele pediu honra nessa área, não porque ele precise disso. Eu e você precisamos proteger e blindar o nosso coração para que nunca o dinheiro se torne um senhor sobre nós. Quando a gente entende isso, tudo muda de figura. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. O que eu compartilhei com vocês hoje é o primeiro de 13 capítulos do livro que eu quero presentear a vocês. O pessoal está preparado para fazer isso? Tem como? Você está preparado? Você já quer pegar o seu antes dos outros? Ok, mas todo mundo vai ganhar. Eu gosto disso. O que eu espero, querido? Que de alguma forma você possa ter entendido a importância do assunto para dizer isso merece consideração, merece reflexão, merece estudo bíblico. E para deixar claro que a minha intenção é ajudar você na sua relação com Deus, não só nas suas finanças. Eu não vou vender o livro, eu vou fazer questão de ofertar o livro, porque eu não quero que você confunda a minha intenção ou motivação de ensinar isso. Desde que eu entendi essas verdades, minha vida tem passado por uma revolução. Eu posso passar aqui a noite toda, eu posso passar aqui dias, contando para você milagres e mais milagres de provisão. Não tem como você entrar nesse lugar de honrar Deus e não ser honrado por Ele. Não tem. É lógico que esse entendimento é algo que ele vem de forma paulatina. A compreensão vem no nível, a convicção se fortalece, a fé vai sendo gerada. Quanto mais a gente entende, mais a gente pratica, e isso é uma bola de neve. Mas eu tenho entendido da parte de Deus que tratar desses assuntos, ensinar essas verdades é algo prioritário. E eu espero que nessa noite eu consiga te ajudar não apenas a ter celeiros cheios e lagares transbordantes, mas mais importante do que isso, que você entre naquele lugar de ter o sorriso de satisfação de Nosso Senhor, quando olha para você e a maneira como você lida com essas coisas. Eu gostaria que a gente orasse. Vou pedir para o casal pegar um, porque eu não sei se... Não quero que ninguém fique sem receber, né? Depois a gente vê se sobra e o que faz. Só para terminar, enquanto eles estão entregando os materiais. Tem uma frase do célebre Billy Graham, que diz o seguinte: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Eu acredito que esse é um ponto tão central no caráter, na formação do nosso caráter em Deus, que é uma área que, se for afetada e influenciada devidamente, vai afetar todas as outras. John Blanchard disse: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Quando Moisés vai a Faraó com uma mensagem da parte de Deus, a mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. A proposta que Moisés apresenta é muito clara: você vai deixar meu povo ir para que eles me adorem. Faraó, no início, não quer que ninguém adore, enche eles de serviço para que eles esqueçam daquilo. Moisés vem com mais praga da parte de Deus e diz: vai ter que deixar o povo ir. Faraó começa a fazer algumas contrapropostas. E ele faz 4 contrapropostas. A primeira delas, ele diz: para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés diz: ninguém vai adorar aqui. Uma praga. Ele diz: então tá bom, pode sair. Mas a segunda ele diz: só não vá muito longe. Moisés diz: nós não vamos adorar aqui e nem vamos ficar perto, nós vamos longe. Então não vai. Praga, juízo. Ele diz: então tá bom, pode ir. Mas quem vai? Moisés diz: como quem vai? Todo mundo vai. Ele diz: não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz: não é desse jeito, então não vai ninguém, mas praga e juízo. Aí vem a 4ª contraproposta. Na 4ª ele diz: tá bom, não precisa adorar aqui, nem perto, pode ir todo mundo da sua família. Mas ele diz assim: mas o rebanho fica. E nessa hora Moisés mostra uma indignação que ele não mostrou em nenhuma outra. Moisés olha para o Faraó e diz: o quê? Não vai ficar uma unha para trás. Engraçado que ele não fala isso na hora que diz: os mulheres e filhos ficam. O que você precisamos entender? Faraó na Bíblia, uma tipologia de Satanás.
Ele aprisionou o povo que Deus viria libertar. Ele era o tirano que os mantinha na escravidão. A Páscoa é uma das maiores figuras da redenção e da obra que Jesus realizou. Paulo escreve e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Há todo um paralelo por trás disso. O Egito é a figura do mundo e do lugar de pecado. Então o faraó está dizendo, eu vou tentar manter vocês aqui. Ele diz, não. Adoração é para livre, não é para escravo. Ninguém vai ficar aqui. Ok, então só não vá muito longe. O diabo vai tentar te impedir de funcionar no lugar que Deus quer para você. Ou ele tenta te impedir de adorar. E quando não pode impedir mais, ele vai tentar anular a sua adoração. Como? Te mantendo no Egito. Quando ele não consegue manter no Egito por perto, não desliga, não desconecta. Quando ele não consegue nenhuma dessas duas, porque a segunda é mais sutil do que a primeira, ele vai para a terceira. Pode até adorar, mas não faça isso em família. Mas Deus está atrás de gente que, como Josué, levante para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora sabe qual é a última carta na manga? E aí você tem que pensar que isso não é só sutil. Mas vamos pensar num outro ponto de vista, que é o prisma da negociação. Figuradamente o diabo está dizendo, eu não preciso tentar manter você no mundo nem por perto, e não preciso nem prender sua família, desde que eu consiga que você não adore a Deus com seus bens. Na hora que ele diz o rebanho fica, Moisés diz o quê? Não vai ficar uma unha. Irmão, algo que eu e você precisamos entender, que esse assunto de adorar com os bens não é algo sem importância. A Bíblia diz que em Atos capítulo 5, que o apóstolo Pedro olha para Ananias e diz, porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Quem colocou no seu coração fazer a oferta foi o Espírito Santo. Mas quem entrou no seu coração para abortar o processo foi Satanás, foi o diabo, o cão. Agora pensa comigo, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não tem importância? Você acha mesmo que isso não tem valor? Você não vai ver duas pessoas brigando pelo que não tem valor. Você não vai ver gente brigando por um pedaço de pau seco, um galho de árvore na rua, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, o que tem valor não é a oferta, é o nível de controle que cada um pode exercer sobre essa área da vida dele. Outro dia o irmão falou, pastor, eu não gosto dessa parte do meio do culto que não é espiritual. Eu falei, qual que não é espiritual? Essa parte das ofertas. Eu falei, quem disse que não é espiritual? Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esmola é um dos níveis de contribuição. Se isso não é espiritual, oração também não é, porque os dois sobem juntos para a memória diante de Deus. Quando a igreja começar a entender quão sério é esse assunto e lidar com ele de forma correta, nós não vamos viver uma revolução só de uma colheita abençoada, mas de um relacionamento onde Deus é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Então eu não vim aqui tentar tirar seu dinheiro. Graças a Deus a oferta já foi feita e sua carteira está salva por hora. O que eu quero te ajudar é romper no seu relacionamento com Deus e dessa forma prosperar de forma sobrenatural. Você recebe a palavra? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Há muitas formas de honrar a Deus, sem que o dinheiro necessariamente entre no caixa ou na contabilidade da igreja. O livro de Provérbios diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Jesus falou de uma ocasião, o juízo das nações, de alguns vão estar diante dele, ele vai dizer, eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Pode dizer, quando foi que a gente fez isso mesmo? Jesus disse, quando vocês fizeram isso às pessoas que estavam diante de vocês, vocês fizeram isso a mim. A igreja, de alguma forma, pareceu criar anticorpos à doutrina das obras, e nós começamos a tentar criar uma doutrina onde não existe mais espaço para as obras. O mesmo texto de Efésios, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras, que é Efésios 2, 8 e 9, diz logo no versículo seguinte, o 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você não é salvo pelas, mas você é salvo para as boas obras. Está para entender a distinção? Elas não te salvam, mas deveriam ser resultado da sua salvação.
Nós somos parte de uma geração egoísta que não enxerga mais ninguém à volta. A Bíblia diz que naquele ambiente de avivamento do livro de Atos, não só as pessoas ofertavam coisas valiosas, mas a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum. Nós precisamos aprender que honrar Deus significa, às vezes, deixar de lado algum capricho nosso para suprir necessidade básica de gente que não está sendo tocada. E quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus. Quando estendemos a mão para o pobre, nós estamos honrando a Deus. Eu estava um dia em casa, era 2 da manhã, eu não conseguia dormir. Eu levantei e falei: Deus, eu estou cansado, não era para eu ter insônia. Eu vou vir orar, talvez o Senhor queira usar esse momento para falar alguma coisa comigo. E fui logo para pegar a Bíblia. O Espírito Santo falou: o que eu tenho a falar para você não está aí na Bíblia. E diz: pega seu carro agora e vá para o McDonald's. Eu morava perto, algumas quadras de um McDonald's. 2 da manhã, gente. Primeiro, na hora de comer essas coisas. Segundo, não estava com a menor fome. Peguei minha carteira, peguei a chave do carro, entrei no carro, fui para o McDonald's. 2 da manhã ele estava fechado, era só o drive-thru que estava aberto. Então a única coisa lógica para mim, entrei na fila. Quando está chegando minha vez de ser atendido, falei para Deus: não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Ele me disse: preste bem atenção, lá no fundo do terreno, perto daquelas lojas. Dizia: está tudo escuro. Ele disse: olhe bem, sua vista vai acostumar, você vai enxergar. Daqui a pouco eu começo a enxergar. Estava bem difícil, o lugar estava escuro. Que tinha uma pessoa mexendo numa lata de lixo. O Senhor disse: pega o lanche que você achar melhor, entrega para ele. Aí eu peguei um daqueles caprichados. Postei o carro do lado do rapaz que estava mexendo na lata. Falei: amigo, desculpa te incomodar, preciso te perguntar uma coisa. O que é que você está procurando aí? Eu estou atrás de comida. Falei: não é melhor comer um lanche quentinho do que algum resto de comida aí? Ele me olha com a cara de bravo e disse: você acha que se eu tivesse dinheiro para comer lá, eu estava comendo aqui? Eu falei: pois é, mas você não acha que é melhor comer o de lá do que o daqui? Claro que é. Eu falei: então, eu trouxe para você um lanche. Ele falou: como assim? Eu falei: meu amigo, não sei quem você é, mas você deve ser muito importante para Deus. Porque Deus me arrancou da cama agora, me fez entrar no carro, me fez comprar esse lanche. E Ele me mandou entregar isso para você. Eu falei: eu não preciso entrar em detalhes, você sabe exatamente de quem eu estou falando, de quem está te chamando, porque você está longe dele. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu coloquei o lanche na mão dele e falei: volta para ele. A mensagem de Deus é que Ele não quer cuidar de você só com comida, Ele quer cuidar de você de uma forma integral. Agora, você consegue imaginar, irmão, se fosse assim que a gente pregasse o Evangelho sempre? Tocando as pessoas, demonstrando não só o nosso amor e consideração por eles, mas o que Deus tem para com eles. Os dados dizem que nós somos cerca de 50 milhões de evangélicos na nação. Alguns já estão falando de 60 milhões. Vamos ver o que o próximo censo diz. Mas nós somos no mínimo 1/4. Você consegue imaginar ser 50 milhões, em vez de correr atrás do dinheiro só para si, entender-se a importância de honrar a Deus, não só com negócios justos, mas tendo um coração que conecta com Deus. E eu não estou falando só de dinheiro na igreja. Você consegue imaginar cada um de nós deixando um rastro de bondade por onde a gente passa? O Evangelho teria muito mais credibilidade do que tem tido hoje. E Deus quer nos levar a esse lugar. Pai, nós clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um de nós. Espírito Santo da verdade, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós clamamos por mais do que isso. Oramos por graça, por favor do Senhor. Oramos por entendimento espiritual. Oramos por aquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode produzir. Oramos que, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Ensina-nos, instrui-nos, Senhor, a andar e trilhar esse caminho de honra. Nós oramos em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual, que toda fortaleza
na mente contra o entendimento da palavra seja desfeita, caia por terra. Nós oramos que haja luz e entendimento espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Que Deus abençoe ricamente sua vida, em nome de Jesus. Alguém tem que tomar de mim esse microfone para acabar essa reunião.